Oi, gente, aqui é a Rubiana. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Gratidão aí a quem se inscreveu e quem deixou o joinha, tá bom? O vídeo de hoje vai ser a continuação da leitura, né, do livro A Ciência de Ficar Rico, do Wallace de Watts. Hoje eu vou fazer a leitura do capítulo 6, tá certo? Vamos lá. Capítulo 6: Como a riqueza chega até você. Quando eu digo que você não precisa fazer negócios desonestos, não quero dizer que não precise fazer nenhum negócio, ou que você esteja acima da necessidade de fazer quaisquer transações com seus conhecidos. Quero dizer que você não vai precisar negociar com eles de maneira injusta. Você não precisa ganhar algo para nada, mas pode dar a todas as pessoas mais do que obtém delas. Você não precisa dar a alguém mais em valor líquido de mercado do que obtém dessa pessoa, mas pode lhe dar mais em valor útil do que em um valor do dinheiro em relação ao que obtém dela. O papel, a tinta e outros materiais desse livro podem não valer o dinheiro que você pagou por ele, mas se as ideias sugeridas por ele lhe trouxerem milhares de dólares, você não foi enganado pelas pessoas de quem o comprou. Aquelas pessoas lhe deram um grande valor útil por uma pequena quantia em dinheiro. Vamos supor que eu tenha um quadro de um dos grandes artistas, o qual em uma sociedade desenvolvida vale milhares de dólares. Eu o levo à Baía de Baffin, na Groenlândia, e com uma conversa de vendedor, induzo um habitante nativo a me dar um fardo de peles no valor de 500 dólares por ele. Realmente eu terei enganado, pois aquele quadro não tem a menor utilidade para o nativo. O quadro não tem valor útil para ele. Não acrescenta nada à vida dele. Mas suponha que eu dê a ele um rifle valendo 50 dólares em troca das suas peles. Nesse caso, foi um bom negócio para ele. Ele tem como usar o rifle como arma. Ele pode conseguir mais peles e mais alimento. O rifle será um acréscimo à vida dele em todos os sentidos, poderá torná-lo rico. Quando você se eleva do plano competitivo para o plano criativo, pode analisar suas transações comerciais com muito mais rigor. E se estiver vendendo a qualquer pessoa uma coisa que não acrescente à vida dela mais do que lhe dá em troca, poderá parar de fazer isso. Você não precisa derrotar ninguém nos negócios. E se estiver em um negócio em que precise derrotar as pessoas, saia dele de uma vez. Dê às pessoas mais em valor útil do que obtém delas em valor monetário. Então, você estará acrescentando algo ao mundo em todas as suas transações comerciais. Se tiver pessoas trabalhando ao seu serviço, você deve obter delas mais em valor monetário do que paga em salários, mas pode organizar seu negócio de modo que ele proporcione algum crescimento, e assim cada funcionário que queira progredir pode crescer um pouco a cada dia. Você pode fazer com que seu negócio faça pelos seus funcionários o que este livro está fazendo por você. Pode conduzir seu negócio de modo a ser um tipo de escada pela qual todos os seus funcionários que se sintam motivados possam alcançar a riqueza pessoal. E com essa oportunidade, se eles não o fizerem, não será por sua culpa. Finalmente, só porque você provoca a criação das suas riquezas a partir de substância informe que permeia todo o seu ambiente. Isso não significa necessariamente que elas devam tomar forma a partir do ar e ganhar vida diante de seus olhos. Se você quiser uma máquina de costura, por exemplo, não estou lhes dizendo que devem imprimir o pensamento sobre uma máquina de costura na substância pensante, até que a máquina se forme sem o uso das mãos, na sala onde você está sentado ou em qualquer outro lugar.
Mas, se você quiser uma máquina de costura, guarde a imagem mental dela com a certeza mais positiva de que ela está sendo fabricada ou esteja a caminho até chegar a você. Depois de ter formado o pensamento, tenha a fé mais absoluta e inquestionável de que a máquina de costura está vindo. Nunca pense nela ou fale sobre ela de outro modo que não seja com a certeza de que chegará. Considere que ela já é sua. Ela será trazida até você pelo poder da inteligência suprema, agindo sobre a mente das outras pessoas. Se você mora na Bahia, pode ser que venha uma pessoa de Santa Catarina ou do Japão para envolver-se em alguma transação que irá resultar em você conseguir o que quer. Nesse caso, a questão como um todo será tão vantajosa para aquela pessoa quanto para você. Não se esqueça nem por um instante de que a substância pensante está presente em tudo, em todos, comunicando-se com tudo e pode influenciar tudo. O desejo da substância pensante por uma vida mais plena e melhor provocou a criação de todas as máquinas de costura já fabricadas e pode provocar a criação de milhões de outras. E o fará sempre que a pessoa a puserem em movimento pelo desejo, pela fé, por agir de uma determinada maneira. Certamente, você pode ter uma máquina de costura em sua casa e é tão certo como isso que você pode ter qualquer outra coisa ou coisas que quiser. O que usará para o progresso de sua vida e da vida dos outros, você não precisa hesitar em pedir amplamente. A vosso Pai agradou dar-vos o reino, disse Jesus. A substância original quer viver tudo o que é possível em você e quer que você tenha tudo o que puder usar e quiser usar para viver a vida mais abundante. Se você gravar em sua consciência o fato de que seu desejo pela posse de riquezas está em sintonia com o desejo do poder supremo pela expressão mais completa, sua fé se tornará invencível. Uma vez eu vi um menino sentado ao piano tentando, sem sucesso, produzir alguma harmonia com as teclas. Percebi que ele sofria e sentia-se provocado por sua incapacidade de tocar alguma música. Perguntei-lhe por que estava tão triste e ele respondeu: posso sentir a música dentro de mim, mas não consigo que minhas mãos hajam certo. A música nele era o ímpeto da substância original através da criança. Deus, a própria substância, quer viver e fazer e desfrutar as coisas por intermédio da humanidade. Ele diz: quero mãos para construir edifícios maravilhosos, para tocar harmonias divinas, para pintar quadros gloriosos. Quero pés para ir onde desejar, olhos para ver as minhas belezas, línguas para proferir verdades imperiosas e cantar canções maravilhosas, e assim por diante. Tudo que existe em possibilidade busca se expressar através das pessoas. Deus quer que aqueles que possam tocar música tenham piano e todos os outros instrumentos, e que tenham os meios para cultivar o seu talento até o máximo possível. Ele quer que aqueles que podem apreciar a beleza sejam capazes de cercar-se de coisas belas. Ele quer que aqueles que podem discernir a verdade tenham todas as oportunidades de viajar e observar. Ele quer que aqueles que podem apreciar as roupas sejam vestidos lindamente, e aqueles que podem apreciar a boa comida sejam alimentados suntuosamente. Ele quer todas essas coisas porque é Ele próprio que as desfruta e as aprecia. Elas são sua criação.
É Deus que quer tocar e cantar, usufruir da beleza e proclamar a verdade, usar roupas finas e saborear a comida magnífica. Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, disse o apóstolo Paulo. O desejo de que você sente pelas riquezas é o infinito buscando expressar-se em você, assim como busca a expressão no menino ao piano. Portanto, você não precisa hesitar em pedir amplamente sua parte e se concentrar em expressar o que deseja a Deus. Esse é um ponto difícil para a maioria das pessoas. Elas retêm parte da velha ideia de que a pobreza e o sacrifício pessoal agradam a Deus. Elas veem a pobreza como a parte do plano, uma necessidade da natureza. Elas têm a ideia de que Deus terminou sua obra e fez tudo o que podia fazer, e de que a maioria das pessoas devem permanecer pobre, porque não existe o bastante para todos. Elas se apegam tão fortemente a esse pensamento errôneo que sentem vergonha de pedir a riqueza. Elas tentam não querer mais do que uma porção modesta, só o suficiente para deixá-las adequadamente confortável. Lembro-me agora do caso de um estudante a quem disseram-lhe que devia ter em mente uma imagem clara das coisas que desejasse, de modo que seu pensamento criativo pudesse ser impresso na substância informe. Ele era um homem muito pobre, morando em uma casa alugada e tendo apenas o que ganhava a cada dia, e não conseguia entender o fato de que toda a riqueza era sua. Assim, depois de refletir sobre o assunto, ele decidiu que seria razoável pedir um novo tapete para o chão da sala e um fogão a carvão para aquecer a casa no frio. Seguindo as instruções dadas neste livro, ele obteve essas coisas em poucos meses e, então, ocorreu-lhe que não pedira o suficiente. Em seguida, ele foi para a casa em que morava e planejou todas as melhorias que gostaria de fazer nela. Mentalmente, acrescentou uma janela aqui e uma sala ali, até que ela estava pronta em sua mente, como a casa da ideia. E depois planejou a mobília. Com a imagem em mente, ele começou a viver de uma determinada maneira e a mudar para o que queria. E atualmente é dono da casa e está reformando de acordo com a forma da sua imagem mental. Agora com uma e ainda maior, ele está partindo para conseguir coisas maiores. Tudo aconteceu a ele de acordo com sua fé, e o mesmo pode acontecer com você e com todos nós. Bem, gente, esse foi o 6º capítulo, né? Eu não li antes, eu leio agora, né? Bom, o que eu entendi referente ao capítulo de número 6 é que a pessoa não precisa ser de forma nenhuma, aliás, a pessoa não precisa não, a pessoa não deve de forma nenhuma ser desonesta. Entendeu? Que, por exemplo, ao fazer qualquer tipo de negócio, você jamais pode ser injusto, né? De pagar um valor menor do que o justo para a pessoa, entendeu? E também, por exemplo, se você tiver algum tipo de funcionário, você jamais, né, pode exigir dele mais do que aquilo que você paga para ele, e tem que deixar ele com as portas abertas para a evolução, né? De ensinar um caminho de prosperidade para ele também, para que ele possa aprender, né? Que ele possa querer evoluir. E se ele não quiser, né? Você pelo menos fez a sua parte. E que, né, tudo que a gente quer, todas as nossas vontades, né, pelo que o livro fala, é a vontade de Deus se expressando na gente, entendeu? Que a nossa vontade é aquilo que Deus deseja, né, sentir pela gente, entendeu? E que a gente tem que buscar isso, tá certo? Que se a gente tem a vontade, a gente tem que correr atrás.
né? Por exemplo, o menino lá do piano, que ele cita no livro, o menino sentia a música dentro dele, e ele dá o exemplo que aquela música, que a vontade dele tocar era a vontade de Deus. O que o menino tinha que fazer? Né? Ele tinha que se esforçar ali, entendeu? A música já estava dentro dele, ele precisava de habilidade para conseguir tocar, entendeu? Então, se ele tinha a vontade, ele só teria que se esforçar um pouco para ganhar a habilidade, né? E que tudo que a gente quer, né, nós temos que imaginar como se já existisse, como se já estivesse vindo pra gente, e não duvidar de forma nenhuma. Bom, eu acho que foi isso que eu entendi aí no capítulo 6 desse livro, né? Bom, mas no mais era isso que eu queria trazer hoje, né? Eu agradeço aí quem ficou até o final. Se puder me ajudar aí com um joinha, né? Gratidão. Até a próxima e eu volto com mais. Tchau, tchau.